Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente. Olá, boa noite. Boa noite. Mulher de João Santana, a marqueteira Mônica Moura, confirma ao juiz Sérgio Moro caixa 2 da campanha de Dilma. Ela falou como testemunha no processo que envolve o ex-ministro Antônio Palocci, que vai continuar preso. Presidente Temer diz que a classe política precisa resistir ao sério problema que o país atravessa. Temer pediu ainda apoio dos deputados para aprovação das reformas defendidas pelo governo. Mas em primeira votação, após as delações da Odebrecht, o governo sofre primeira derrota na Câmara. Deputados rejeitam dar urgência à análise da reforma trabalhista. Palácio do Planalto recua mais uma vez e relator reduz a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. A proposta agora é de 62 anos. Para os homens, continua 65. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Você anda em crise com o seu relacionamento? Então fica comigo no Todo Seu de hoje, porque os nossos conselheiros sentimentais têm as melhores dicas do universo amoroso, especialmente para você. Na nossa gastronomia tem um menu refinado de primeira classe. E no musical recebo as bonitinhas Dai e Lara. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos. Essas meninas são super talentosas e mostram com canções cheias de atitude a força das mulheres no novo cenário sertanejo. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. E no Natal sempre sobra o que queremos. Em vigor há quase 2 meses e meio, o programa Trabalho Novo da gestão Dória já capacitou 800 pessoas e resultou na efetivação de 240 moradores de rua. O objetivo é empregar 20 mil pessoas até o fim do ano. A dinâmica lembra até uma preparação de um curso de teatro, mas a intenção aqui é fazer com que essas pessoas ganhem confiança para conseguir um novo trabalho. Albergado, quando vai buscar a procura de um novo emprego, muitas das vezes a gente somos discriminados, né? E com esse projeto está abrindo as portas para nós. A preparação, que tem duração de 1 semana, é feita com moradores dos centros de acolhimento de São Paulo, que viviam na rua. O programa Trabalho Novo começou no fim de janeiro e a meta do prefeito João Dória, do PSDB, é bastante ousada: empregar até o fim deste ano cerca de 20 mil pessoas que estão em situação de rua. E o desafio não é só conseguir as vagas com a ajuda das empresas, mas também fazer com que os candidatos permaneçam no mercado de trabalho. Até agora, 800 pessoas já foram capacitadas, 240 efetivadas e 20 moradores de rua demitidos. O que a gente tem observado é que, em alguns casos ainda, alguma dependência química tem derrubado as pessoas. No caso da experiência, inclusive, o dia do pagamento é uma curva de risco. Por isso, nós temos todo um trabalho de acompanhamento das pessoas
após a contratação. Mas vai completar um mês no novo trabalho. É auxiliar de serviços gerais nesta empresa que faz a coleta de lixo na cidade. Morei dentro de um carro batido de um colega, né? Agora é vida nova. É vida nova, não tenho nem o que falar, né? Todos os dias tá levantando e falar, vou trabalhar. E é sorriso, né? Ô, irmã, é gostoso. O haitiano Charles também foi contratado e já faz planos. É um prazer familiar. Em mais um vídeo, Marcelo Odebrecht diz que a ex-presidente Dilma Rousseff indicou o ex-ministro Aloysio Mercadante do PT como interlocutor para negociar sobre a Lava Jato. No depoimento, Marcelo Odebrecht relata uma reunião que teve com Dilma em 2015. O encontro aconteceu meses depois da deflagração da Lava Jato. Marcelo afirma que procurou Dilma a fim de conter a investigação. Uma reunião que eu tive com a presidente, eu perguntei, presidente, quem é que, nesse assunto Lava Jato, está criando várias dificuldades. Inclusive, quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo para todo esse tema. Os empréstimos travados, Petrobras com vários problemas. E ela disse, olha, fale com o Mercadante. Na época do encontro relatado por Marcelo Odebrecht, Aloysio Mercadante era ministro da Casa Civil de Dilma. No governo da petista, ele também foi ministro da Educação. Mercadante também já foi citado por outros delatores. Em depoimento, o ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou que o ex-ministro recebeu via Caixa 2 para a campanha de 2010. Naquele ano, o Mercadante foi candidato ao governo de São Paulo. De acordo com o delator, a quantia foi paga a Edinho Silva, também do PT, que hoje é prefeito de Araraquara, mas que na época era tesoureiro da campanha de Mercadante. Em nota, Dilma reafirmou que as acusações de Marcelo Odebrecht são falsas. Já o ex-ministro Aloysio Mercadante nega que Dilma o tenha nomeado como interlocutor para assuntos da Lava Jato. Sobre o dinheiro para a campanha, o petista diz que desconhece o teor das acusações e acrescenta que as contribuições sempre ocorreram dentro da legalidade. Já o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, alega que não conhece, nunca esteve com nenhum dos delatores que citaram o nome dele. O petista afirma ainda que todas as arrecadações financeiras durante campanhas eleitorais, das quais ele participou, foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ex-executivos da Odebrecht relataram ao Ministério Público que construtoras formaram um conluio para aumentar o valor de obras em estradas do estado de São Paulo. Segundo o delator Roberto Cumplido, parte dos contratos abasteciam campanhas do PSDB em São Paulo. No depoimento de um outro ex-executivo chamado Arnaldo Cumplido, pelo menos 6 milhões de reais foram repassados para a campanha de Geraldo Alckmin em 2014, a título de Caixa 2. No depoimento aos procuradores federais, Arnaldo Cumplido, da Odebrecht, disse que entre abril e outubro de 2014 fez vários pagamentos irregulares para a campanha de Geraldo Alckmin, do PSDB, que concorria ao governo de São Paulo. Os pagamentos, a título de Caixa 2, eram feitos sob pseudônimo de Salsicha e MM, que seriam codinomes de Marcos Monteiro, que na época chefiava o Comitê Financeiro do candidato tucano e hoje é secretário estadual de Planejamento do governo paulista. Entre abril e outubro de 2014, Luiz Bueno me solicitou que programasse pagamentos sobre o codinome IMM e também Salsicha, e que IMM seria Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de Geraldo Alckmin. Então, apoio para a campanha do governo do estado de São Paulo. Teoricamente, esses valores saíam dos custos das obras do estado de São Paulo. Ainda em depoimento ao Ministério Público Federal, Cumplido também relatou ter feito 2 pagamentos indevidos a um representante do governo do estado de São Paulo durante o processo de desapropriação de imóveis para a construção da linha 6 do metrô de São Paulo. Outro delator de nome Roberto Cumplido, que era diretor de contratos da Odebrecht em São Paulo, afirmou em depoimento que várias construtoras combinavam o valor das obras em estradas do estado e quem seriam os vencedores das licitações. Entre as obras citadas por ele está a SP-225 em Araraquara. Roberto diz que entre 4% e 5% dos contratos dessas rodovias eram destinados a pagamento de propina para campanhas tucanas. Eu
deu um preço acima, 41 milhões e qualquer coisa, né, dá uns 12 ou 15% acima, e essas empresas teriam que dar esse preço acima desse valor que eu pedi. Eu fui procurado em seguida pelo então superintendente Mário Rodrigues Júnior, que também era superintendente nessa época do DR. Ele falou, ó, aqui tem uma previsão, você ganhou o preço acima, tem uma previsão aqui para as campanhas, a mesma conversa, das campanhas de 4%, né, para as campanhas eleitorais, nós estamos falando de 2005. Em nota, o secretário de Planejamento do Estado, Marcos Monteiro, afirmou que a gestão financeira da campanha de 2014 foi feita dentro da lei e todas as contas de Geraldo Alckmin foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Além das rodovias, o delator Fábio Gandolfo, ex-diretor de infraestrutura da Odebrecht, diz que a empreiteira pagou conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para prorrogar contratos de obras do metrô. No depoimento, Gandolfo também fala em pagamentos que teriam sido destinados ao tucano José Serra. Esse compromisso assegurava a aprovação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que esses aditivos, porque você precisava de um aditivo contratual para estender esse prazo de eficácia, fossem aprovados. Não sei se esse acordo envolvia todos os conselheiros, um conselheiro ou o quadro técnico do metrô, do TCE. Tinha um compromisso da empresa com uma determinada pessoa e que a gente deveria pagar 3%, mas que não seria pagamentos regulares, mensais, e seriam pedidos à medida que fosse necessário. Foi dado o codinome para essa pessoa de Careca, foi me dito depois então que era José Serra. Agora, nunca me disseram assim que era o José Serra na pessoa física, que disseram assim que o José Serra que coordenava a parte de arrecadação ou tinha relação. A assessoria de José Serra afirmou que o senador nunca recebeu vantagens indevidas ao Odebrecht nem tomou medidas que tenham favorecido a empresa em nenhum dos cargos que ocupou em sua vida pública. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que acompanha as delações e defendeu a aplicação da lei no caso da participação de funcionários em qualquer tipo de crime. O Tribunal de Contas de São Paulo afirmou que está à disposição para prestar todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. E agora à noite, o senador José Serra, do PSDB, foi internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo com dores na coluna. Ele será submetido a exames para a avaliação do quadro clínico. A marqueteira Mônica Moura, mulher do também marqueteiro João Santana, que fizeram as principais campanhas presidenciais do PT, confirmou que a empresa deles recebeu dinheiro de Caixa 2 em todas as campanhas políticas em que atuaram. Ao juiz Sérgio Moro, ela afirmou que os ex-ministros do PT, Antônio Palocci e Guido Mantega, intermediavam os pagamentos. Segundo Mônica, os valores eram recebidos em espécie no Brasil e em depósito em contas no exterior. Todas as campanhas políticas que nós fizemos, todas da Polis e antes da Polis, quando eu era apenas uma funcionária de outras campanhas, de outros marqueteiros, sempre trabalhamos com Caixa 2, com recursos não contabilizados. Acredito que exista um marqueteiro que trabalhe no Brasil fazendo campanha só com Caixa 1, não acredito que exista. Todos trabalham com Caixa 2 e era uma exigência dos partidos que tivesse sempre a maior parte em Caixa 2. Ela admitiu ainda ter mentido nos primeiros depoimentos. Quando a gente foi preso, a gente queria preservar a presidente Dilma, que já estava num momento complicado, o país estava num momento complicado, e a gente não queria dizer que tinha recebido dinheiro de campanha dela, especificamente, no caso de 2010, a gente não queria falar que desses recebimentos tinha nada a ver com ela. Portanto, a gente falou que foi tudo no exterior, mas enfim, era outro momento, doutor, era outra história. Mônica também disse que recebia da Odebrecht parte dos recursos de Caixa 2 para campanhas do PT. Segundo ela, João Santana fez campanha em El Salvador a pedido do ex-presidente Lula. A direita sempre ganhou todas as eleições e esse foi o primeiro candidato de esquerda que ganhou a eleição em El Salvador. Então foi um pedido do presidente Lula, diretamente ao João, através do Gilberto Carvalho, que o João fizesse essa campanha, e depois ficou acordado que
o PT arcaria com a parte das despesas. Para que a gente fosse para lá, fizesse essa campanha em El Salvador, que o PT arcaria com a parte do nosso pagamento. E depois me foi informado que quem pagaria seria a Odebrecht. E durante o depoimento, João Santana também confirmou os recebimentos de pagamento de Caixa 2. Questionado pelo juiz Sérgio Moro por que as empresas como a Odebrecht escolhiam o Caixa 2 para fazer suas contribuições de campanha, João Santana falou que, apesar de suas tentativas de diminuir esse montante pago por fora, o Caixa 2 era senso comum. Os financiadores não querem fazer dessa maneira. Nós não temos como fabricar dinheiro. Existe uma cultura, existe uma doutrina de senso comum. E o Caixa 2 existe dessa maneira. Então é impossível lhe pagar. Se você não puder receber assim, a gente não pode fazer a campanha com você. João Santana ainda afirmou que, apesar de saber da ilegalidade do pagamento, desenvolveu recursos para acalmar a própria consciência, mas que sempre teve noção que era um agente de um sistema corrupto. Eu construí esse equívoco para mim mesmo, sem perceber de que, ao fazer isso, eu estava sendo cúmplice de um sistema eleitoral corrupto e negativo. Mônica Moura e João Santana já foram condenados a 8 anos de prisão em outra ação da Lava Jato. Por decisão unânime da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o ex-ministro Antônio Palocci vai continuar preso no Paraná. A defesa argumentava que acusações são improcedentes e a prisão arbitrária. No entanto, os ministros do STJ consideraram que não há constrangimento ilegal na prisão preventiva determinada pelo juiz Sérgio Moro. O petista é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sem citar diretamente a Lava Jato, o presidente Michel Temer diz a deputados da base aliada que a classe política precisa resistir ao sério problema que o país atravessa. Temer tomou café da manhã com deputados da base governista no Palácio da Alvorada. A reunião foi para tratar da reforma da Previdência. Com 8 ministros delatados por ex-executivos da Odebrecht, o presidente afirmou que ele, pessoalmente, resiste o quanto pode. Há um problema sério no país, vocês sabem disso. Há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam a, digamos assim, desprestigiar a classe política. E nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. Temer também cobrou dos deputados empenho na aprovação das reformas enviadas pelo governo ao Congresso. Não podemos nos acoelhar, achar que nós estamos, enfim, numa situação delicada. Delicada, deixemos para o judiciário. Agora, não se pode a todo momento, acontece um fato qualquer, uma notícia qualquer, vão parar o executivo, vão parar a atividade do legislativo. Nós temos que nos vitalizar e dar uma resposta muito adequada para o momento que nós vivemos. Ex-executivos da Odebrecht relataram que o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, tratou de propina nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, em depoimentos ao Ministério Público, os delatores relataram que Padilha teria sido encarregado de arrecadar ao menos 11 milhões e meio de reais junto à empreiteira. De acordo com a Folha, o ministro da Casa Civil foi citado por pelo menos 6 executivos da Odebrecht. O nome de Padilha foi citado como autor de pedidos, cobranças ou recebimentos de propina vinculados a 3 obras. Em 2000, no governo Fernando Henrique, Padilha teria pedido 2 milhões de reais por ajuda na licitação na Eclusa Lajeado, em Tocantins. Em 2010, no governo Lula, segundo os delatores, Padilha teria recebido 1,5 milhão de reais de pagamentos referentes a obras da Transurb, Ferrovia do Rio Grande do Sul. Em março de 2014, na gestão Dilma, Benedito Barbosa Júnior teria liberado o pagamento de 4 milhões de reais ao ministro, após licitação do aeroporto do Galeão, no Rio. O nome de Eliseu Padilha também é vinculado ainda ao gerenciamento de repasse autorizados por Marcelo Odebrecht para campanhas do PMDB em 2014. O caso é referente ao jantar no Palácio do Jaburu, com a presença do presidente Michel Temer. Segundo delatores, no jantar ficou acordado o repasse de 10 milhões de reais, 6 milhões para a campanha de Paulo Scaff ao governo paulista e 4 milhões ficaram sob responsabilidade de Padilha.
Parte deste montante de 4 milhões de reais teria sido entregue no escritório de José Yunes, amigo e ex-assessor de Temer. Com base nas delações, o ministro será alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Eliseu Padilha disse que confia nas instituições brasileiras e que tem certeza de que, com a abertura das investigações, lhe será garantida a oportunidade para exercer amplamente seu direito de defesa. O ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria, relatou em depoimento que o consórcio formado pela empreiteira e pela OAS pagou propina de 90 milhões de reais para garantir 2 contratos em obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Os valores foram para o ex-governador do estado, Eduardo Campos, do PSB, morto em um acidente aéreo em 2014. E este é o tema do comentário de política, José Neumann e Pinto. A notícia de que Eduardo Campos, presidenciável em 2014, recebeu propina pesada da Odebrecht para ajudar na refinaria Abreu e Lima, em Recife, na Grande Recife, né? Ela mostra a que ponto chegou esse propinoduto. Eduardo Campos é uma espécie de confluência de grandes correntes da política brasileira. Ele é da oligarquia Alencar, do Ceará, a qual pertencia o seu avô, Miguel Arraes, um dos maiores líderes da esquerda da história do Brasil. A sua avó materna, a dona Célia Souza Leão, era irmã de Dulce Souza Leão, mulher de Cid Sampaio, um líder da direita, dos usineiros pernambucanos e o grande adversário de Miguel Arraes, exatamente o seu avô. Além disso, ele herdou de Arraes o Partido Socialista Brasileiro e uma fama quase de santo. Na verdade, não tinha nada de santo. Pediu 90 milhões, segundo um delator, de propina por uma obra de 4 bilhões e meio, ou seja, 2%. O próprio delator disse, olha, nós vivemos em outro planeta. Então, veja bem a que ponto chegamos. Estamos no planeta da propina. Pois. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Conto com você aí. Em pé. O PSB, partido de Eduardo Campos, disse que vai atuar em todas as instâncias para que o nome e a honra do ex-governador de Pernambuco, que não pode se defender, jamais sejam maculados. Já o advogado de defesa da família de Campos afirmou que pediu cópias e vídeos dos depoimentos dos delatores e só vai se pronunciar depois de ter acesso ao material. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o publicitário Marcos Valério a 18 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Ele é acusado de pagar propina a um procurador da Fazenda Nacional para beneficiar os bancos BMG e Rural no conselho que analisa recursos contra punições estipuladas pelo Banco Central. Marcos Valério já tinha sido condenado a 37 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal no processo do mensalão do PT e está preso desde 2013. Além de Marcos Valério, seus 2 sócios e o procurador da Fazenda também foram condenados pela Justiça Federal do Rio. Os 4 ainda podem recorrer. Relator da reforma da Previdência faz alterações no projeto do governo e propõe que as mulheres se aposentem aos 62 anos e não mais aos 65. O relatório também deve incluir idade mínima de 60 anos para aposentadorias diferenciadas, como a de trabalhadores rurais, policiais e professores. E os políticos também devem entrar nessa regra. As mudanças no relatório do deputado Arthur Maia, do PPS, vieram após pressão de parlamentares. Além dos trabalhadores rurais, policiais, professores e políticos devem fazer parte da regra de transição. Muita gente ainda pensa, de uma maneira absolutamente despropositada, que deputado consegue aposentadoria com 6 meses, com 1 ano, com 2 mandatos, consegue integralidade. Só se aposenta com 35 anos de contribuição e o valor da aposentadoria é proporcional à quantidade de anos que a pessoa pagou como deputado.
A idade mínima para as pessoas que vão entrar na regra de transição vai ser de 53 anos para mulheres e 55 para homens. Para quem não se enquadra nas exceções, a regra geral será de 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Antes, o governo queria a idade de 65 anos para ambos os gêneros. No entanto, o tempo mínimo de contribuição vai ser de 25 anos para ambos os sexos e o benefício será de 70% da média dos salários dos trabalhadores vinculados ao INSS. Já para os servidores que entraram no serviço público até o ano de 2003, a regra é a seguinte: homens se aposentam aos 65 anos e mulheres aos 62. O tempo mínimo de contribuição vai ser de 25 anos. Eles terão direito ao salário integral e o mesmo reajuste dado aos servidores da ativa. Mas a proposta final do texto só será apresentada formalmente amanhã. É uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, uma negociação da maior relevância. Protesto contra a reforma da Previdência acaba em tumulto em Brasília. Em manifestação organizada pela União dos Policiais do Brasil, que atende a classe dos profissionais de segurança pública, inclusive a Federação Nacional dos Policiais Federais, houve tentativa de invasão na Câmara dos Deputados. Parte do grupo, formado por cerca de 3.000 policiais civis, militares, rodoviários e guardas civis, chegou a passar pela chapelaria, entrada principal por onde costumam passar os deputados. Durante a confusão, vidros da portaria foram quebrados. A Polícia Legislativa fez um cordão de isolamento para impedir o avanço dos manifestantes e usou bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Segundo representantes da categoria, o grupo queria protocolar um pedido de retirada dos policiais da proposta de reforma da Previdência e entregar uma carta pedindo o afastamento do relator do texto, o deputado Arthur Maia, do PPS. Depois do tumulto, eles foram recebidos por Maia. E em primeira votação, depois de delações da Odebrecht, o governo sofre a primeira derrota na Câmara. O Palácio do Planalto não conseguiu aprovar urgência para acelerar a reforma trabalhista. Eram necessários 257 votos favoráveis, mas só foram registrados 230. O parecer do relator, deputado Rogério Marinho, do PSDB, prevê a alteração de vários artigos e a revogação de 20 itens da CLT. O centro da proposta é permitir que o acordado entre empresas e sindicatos tenha poder de lei, entre eles jornada, banco de horas e participação nos lucros. E hoje chegamos a ter uma sensação térmica de 16 graus, mas a máxima aqui em São Paulo oficial foi de 23. E será que esse frio continua nos próximos dias? Vamos ver a previsão. O sol aparece entre muitas nuvens amanhã aqui na capital paulista e ainda faz friozinho, principalmente durante a madrugada. Nessa quarta-feira teremos mínima de 14 graus e máxima de 24. Na quinta, esquenta, faz até 27 graus e o tempo abre mais. Já no feriado, o tempo vira, trazendo chuvas e friozinho. Máxima prevista só de 24 graus na sexta-feira. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Von, tudo seu. Até amanhã. O Gazeta Esportiva traz os bastidores do mundo da bola direto dos CTs. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.